A lua cheia erguia-se imponente sobre as copas das árvores na pequena cidade de Sombra do Mato, situada nas profundezas do Mato Grosso. Havia uma energia palpável no ar, uma mistura de medo e antecipação que se espalhava pelas ruas vazias. Os moradores trancavam suas portas e janelas, sussurrando preces e lendas antigas, pois aquela era a noite em que a besta de Sombra do Mato saía para caçar. A criatura era um mistério, uma sombra que se movia com uma velocidade sobrenatural e uma força devastadora. O primeiro ataque ocorreu há alguns meses, deixando para trás um rastro de destruição e sangue que chocou até mesmo o mais cético dos moradores. Desde então, a cada lua cheia, uma nova vítima era brutalmente assassinada, seus restos espalhados pela cidade como um aviso macabro. O delegado Raul era um homem que vivia pela lógica, um homem de ciência e fatos. No entanto, os horrores que ele testemunhou nas noites de lua cheia o deixaram questionando tudo o que sabia. Naquela noite, ele patrulhava as ruas com uma espingarda carregada com balas de prata, uma concessão feita às superstições locais que ele não podia mais ignorar. O silêncio da noite foi subitamente quebrado pelo som de algo grande movendo-se através da floresta que cercava a cidade. Raul seguiu o som, seu coração batendo com uma mistura de medo e determinação. A escuridão era quase completa, penetrada apenas pela luz prateada da lua cheia e pela fraca luminosidade da lanterna em sua mão. Sem aviso, a criatura saltou de trás de uma árvore, seus olhos brilhando com uma luz amarela e sua boca aberta em um rosnado terrível. Era enorme, coberto de pelos escuros e com garras que pareciam capazes de rasgar aço. Raul atirou, mas a criatura era rápida e o tiro passou de raspão por seu flanco. O lobisomem avançou e o delegado se viu recuando, disparando a espingarda repetidamente. Um dos tiros atingiu seu alvo e a criatura uivou de dor, um som que parecia tanto humano quanto animal. Raul aproveitou esse breve momento para correr, sabendo que precisava encontrar uma maneira de acabar com o terror que assolava sua cidade. Enquanto corria pelas ruas desertas de Sombra do Mato, Raul sabia que a noite seria longa e que o sangue poderia ser derramado antes do amanhecer. Ele tinha que alertar os moradores, criar um plano e, de alguma forma, sobreviver à caçada que apenas começara. Com o coração pulsando em seus ouvidos, Raul correu pelas ruelas, seu fôlego saindo em nuvens pesadas no ar úmido da noite. O sangue da criatura marcava seu caminho, um rastro de gotas prateadas sob a luz da lua. O delegado sabia que não podia enfrentar o monstro sozinho. A última troca de tiros deixara isso dolorosamente claro. Ao chegar à praça central da cidade, ele subiu os degraus da igreja. O velho sino começou a tocar, enviando ondas sonoras de aviso por toda a Sombra do Mato. As luzes das casas se acenderam uma a uma, rostos preocupados aparecendo por trás das cortinas fechadas. Padre Antônio, um homem de meia idade com uma fé inabalável, abriu a porta da igreja com uma expressão de alarme. "O que aconteceu, Raul?" ele perguntou, sua voz tensa com preocupação. "Ele está aqui", Raul respondeu com urgência. "O lobisomem. Precisamos reunir os homens. É hora de acabar com isso." Juntos, eles soaram o sino até que os moradores mais corajosos da cidade se reunissem, homens e mulheres com olhares determinados e armas improvisadas. Raul os instruiu rapidamente, formando grupos para patrulhar a cidade e proteger os indefesos. Enquanto as patrulhas começavam a se mover, Raul se voltou para Padre Antônio. "O senhor acha que é verdade?" perguntou ele. "Sobre a maldição do lobisomem ser quebrada com a morte daquele que a passa?" Padre Antônio assentiu, uma sombra de dúvida em seus olhos. "É o que dizem as antigas histórias. Mas para isso, precisamos saber quem é a criatura em sua forma humana." Um sentimento sombrio tomou conta de Raul. Ele sabia que a cidade abrigava segredos, histórias sussurradas de magia negra e rituais esquecidos praticados nas profundezas da floresta. E se a criatura fosse um deles? Um vizinho? Um amigo? A noite avançou, e os gritos distantes e o som de lutas indicavam que a caçada tinha começado.
Raul se juntou a um dos grupos, movendo-se silenciosamente pela cidade, cada sombra potencialmente escondendo um terror que todos esperavam nunca encontrar. A lua alcançou seu ponto mais alto no céu quando um grito agudo cortou o silêncio. Raul se apressou em direção ao som, chegando a tempo de ver a criatura atacar. Era uma visão de pesadelo, a besta em fúria, mas o delegado notou algo em seus olhos, um vislumbre de humanidade que persistia apesar da maldição. Então, algo inesperado aconteceu. A criatura parou, sua cabeça se virando como se ouvisse um chamado inaudível. Com um último olhar para Raul, ela se afastou, desaparecendo na escuridão. Os moradores perseguiram, mas Raul hesitou, uma intuição o detendo. Ele seguiu um caminho diferente, um que o levou de volta à igreja, onde um pensamento terrível começou a se formar em sua mente. Ao entrar, ele viu Padre Antônio ajoelhado no altar, o corpo tremendo com soluços. "Padre", Raul chamou suavemente. Padre Antônio levantou a cabeça, os olhos vermelhos de choro. "Eu não queria", ele sussurrou. "A maldição foi passada para mim. Eu tentei resistir, mas na lua cheia eu..." A revelação atingiu Raul como um soco no estômago. O padre, o homem que guiava a fé da cidade, era a criatura que os aterrorizava. A ironia da situação era tão cruel quanto a maldição em si. A história, a partir daí, tomaria um rumo ainda mais sombrio, enquanto a cidade de Sombra do Mato enfrentava a verdade sobre o monstro entre eles. As semanas seguintes foram marcadas por uma caçada tensa, onde a desconfiança semeava o medo em cada coração. Raul, agora ciente da identidade da besta, enfrentava um dilema moral. Deveria ele revelar a verdade sobre o Padre Antônio e condenar o homem que, em sua essência, ainda era um servo de Deus? Enquanto lutava com sua consciência, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. Animais mortos apareciam nas portas das casas e símbolos misteriosos eram encontrados esculpidos nas árvores ao redor da cidade. Eram avisos ou apelos? Ninguém sabia ao certo. A maldição do lobisomem havia desencadeado algo mais. Uma inquietação nas antigas magias que dormiam sob a terra de Sombra do Mato. Numa noite particularmente tensa, enquanto a lua cheia ascendia novamente, uma sombra espreitava nas bordas da floresta. Não era o lobisomem, mas sim uma figura encapuzada, movendo-se com um propósito oculto. Raul, seguindo seu instinto, decidiu segui-la. Talvez houvesse mais na maldição do que eles sabiam. Talvez houvesse uma maneira de terminá-la sem mais derramamento de sangue. A figura o levou a uma clareira, onde um círculo de pedras se erguia silenciosamente sob o brilho prateado da lua. No centro, uma poça refletia o céu noturno, e a figura encapuzada começou a cantar em uma língua antiga e esquecida. Raul observava, fascinado e aterrorizado, enquanto a superfície da água começava a se agitar. De repente, uma dor lancinante atingiu Raul e ele caiu de joelhos, sua visão turvando. Quando olhou para suas mãos, viu pelos escuros crescendo em sua pele. Um uivo rasgou sua garganta e ele percebeu a verdade horrível. A maldição era contagiosa e ele havia sido infectado. O delegado de Sombra do Mato se transformou diante da figura encapuzada, que revelou ser uma bruxa, uma guardiã das antigas magias. "A maldição do lobisomem é um ciclo", ela disse, sua voz cortando a noite. "Ela só terminará quando o último portador for curado ou morto." A notícia se espalhou como fogo pela cidade. O medo deu lugar ao pânico, e a caçada ao lobisomem tornou-se uma batalha pela sobrevivência. Raul, agora preso entre sua humanidade e a besta, buscava desesperadamente uma cura. As noites de lua cheia eram temidas, e a cidade ergueu barricadas, mas o lobisomem era astuto. Ele evitava ser capturado, guiado pelo resto de humanidade que ainda lutava dentro de si. Raul começou a temer não apenas pela sua vida, mas pela alma de toda a cidade. Então, numa reviravolta do destino, uma esperança surgiu. Um grupo de forasteiros chegou à Sombra do Mato, liderados por uma mulher chamada Clara, uma caçadora de criaturas sobrenaturais. Ela trazia consigo conhecimento antigo e prometeu ajudar a cidade a se livrar da maldição. Juntos, Raul e Clara descobriram a origem da maldição,
uma história de traição e magia negra que datava de séculos atrás. A solução estava enterrada nas profundezas da floresta, um artefato capaz de quebrar o ciclo para sempre. A luta para recuperar o artefato foi árdua, com a bruxa guardiã opondo-se a eles a cada passo. Mas a determinação de Raul e a habilidade de Clara prevaleceram. Quando a noite finalmente chegou e a lua cheia brilhou sobre Sombra do Mato pela última vez, eles estavam prontos. Com o artefato em mãos e o lobisomem diante deles, Clara começou o ritual antigo. A cidade inteira reuniu-se, formando um círculo ao redor deles, testemunhando o momento em que a maldição seria quebrada ou que eles enfrentariam a sua perdição. Os cânticos de Clara elevaram-se na noite, misturando-se com o uivar do vento. A bruxa guardiã observava de longe, seu rosto uma máscara insondável de emoção. Enquanto Clara prosseguia, o artefato começou a brilhar, emitindo uma luz intensa que banhava a clareira. Raul sentia a besta dentro de si lutar contra o poder que o envolvia, mas havia também um alívio, uma esperança que ele não ousava sentir há muito tempo. A luz tornou-se cegante e um rugido final escapou dele enquanto a transformação recuava, deixando para trás apenas um homem, ferido, mas inteiramente humano. Quando a luz se dissipou, um silêncio aterrador caiu sobre Sombra do Mato. Clara caiu de joelhos, exausta pela energia despendida. Raul, com lágrimas nos olhos, olhou para suas mãos, livres da maldição. A cidade, ainda em choque, começou a entender que a noite de terror havia terminado. Nos dias que se seguiram, a vida começou a retornar ao normal em Sombra do Mato. A bruxa guardiã desapareceu na floresta, deixando para trás apenas lendas e um aviso sussurrado sobre o preço da magia antiga. Clara, agora uma heroína na cidade, decidiu ficar por algum tempo, ensinando a eles como proteger-se de futuras ameaças sobrenaturais. Raul, marcado pela experiência, tornou-se um líder mais sábio e compassivo. Ele sabia que o mundo era mais misterioso e perigoso do que ele jamais imaginou, mas agora ele também conhecia o poder da coragem e da união. E enquanto a lua cheia se erguia, mês após mês, sem trazer o terror de antes, Sombra do Mato celebrava. Eles haviam enfrentado o desconhecido e vencido, e embora a sombra do lobisomem sempre fosse parte de suas histórias, ela não mais assombrava suas noites.